Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema que incomoda muita gente aí nos concursos. Por quê? Porque se trata de um tema subjetivo, tá? Então, ética é um tema que muitos dos candidatos procuram, inclusive, estudar sobre ele nas redes aí, né? Procurando artigos e tal na internet e no Google, mas não encontram. O grau de superficialidade é muito grande da abordagem desse tema. Por quê, galera? Porque a referência maior, ainda hoje, no século XXI, com relação a temas de grande profundidade, como ética, moral, né? Como valores, esses pontos que são chave determinantes também para a ação humana, a gente só encontra lá na velha e clássica filosofia. Os pensadores clássicos são os caras que trazem essas reflexões. Tanto é que, se vocês observarem nos artigos de direito, muitas vezes a gente encontra a Ética a Nicômaco, que é um livro do Aristóteles, do filósofo grego, que viveu lá no 5º século antes de Cristo, né? 5 séculos antes de Cristo. E até hoje as ideias dele são as mais buscadas quando a gente vai falar sobre um tema com esse grau de profundidade. É difícil abordar um tema desse? Não, tá? Vamos desmistificar. É simples, basta que vocês contextualizem. Se a prova trouxer contextualização, excelente. Se ela não trouxer, vamos ver aqui em que âmbito vocês devem abordar a ética, para que realmente vocês consigam transitar bem sem cair na subjetividade do conceito e ficar reiteradamente falando a mesma coisa. Beleza? Então a gente vai falar aqui de um tema que eu abordei com os meus alunos na sala esses dias. E nesse tema a proposta era falar da ética de modo geral, né? Fazer um dissertativo argumentativo sobre a ética, considerando que se fala muito a respeito dela e pouco se entende, tá? Então nós temos muito a ética no discurso e nós praticamente não temos ela na prática. Como é que a gente problematiza esse tema? A gente já viu aqui, ó, discurso é positivo. Os discursos precisam mesmo conduzir o sujeito. A gente aprende, galera, do ponto de vista intelectual as coisas. E depois é que a gente vai tentando praticar, né? A não ser que a vida force a gente, por meio das experiências, a passar por determinadas situações que vão exigir da gente um determinado posicionamento que vai ser a favor ou contra a ética dominante. Mas vamos lá por partes. Bora começar do começo aí para que vocês entendam perfeitamente como abordar um tema desse num texto dissertativo de concurso. Fechou? Olha só, primeiro a gente vai pensar no seguinte. O homem, vamos refletir em cima dos prospectos lá do Aristóteles, tá? Então, o homem é um ser político. Primeiro passo para a gente entender o que é ética, certo? Então, o homem é um ser fundamentalmente político. Por quê? O que é que isso significa? Significa que o homem vive em sociedade. A gente não pode desassociar as ações humanas, que é exatamente o objeto da ética. Então, a ética é um estudo, certo, de princípios que regem as ações humanas. Só que as ações humanas não acontecem na floresta, acontecem nos centros urbanos, acontecem nas cidades, acontecem nos estados, né, no âmbito estatal, né, nas instituições públicas, acontecem nas relações interpessoais, né, as relações ali entre indivíduos, acontecem na família, nas instituições escolares. Então, o percurso que o homem faz na sociedade, as ações, né, que ele empreende
em meio a essas circunstâncias de vida é que vão ser julgadas pela ética, né? Ou, se a gente for ver pelo outro lado, a ética traz um conjunto de preceitos de como devem ser essas ações. Então a gente tem que partir do pressuposto que nós devemos aprender a agir socialmente. Porque pensem comigo, né? A gente cresce, é pequenininho, a gente quer fazer as coisas tudo errado, porque a gente quer botar o dedo na tomada, porque a gente quer comer de qualquer jeito, sujando a mesa toda. Como é que a gente faz, né? Então, se vocês observarem, as crianças não têm normas, elas fazem pelo instinto, né? Como elas acham que é. Daí vem o papel do adulto, de educador, de começar a criar as arestas, né? Dizer, vem por aqui não pode, isso não pode, isso não deve, isso é certo, isso é errado, né? Então, a criancinha, ela quer tudo pra ela não quer dividir nada com ninguém, ela acha que só existe ela no mundo, né? Então ela não tem essa noção de partilha. Tudo isso são valores que a gente vai aprendendo e algumas instituições são mais importantes dentro desse aprendizado humano. Então a gente pode pensar na instituição familiar, né? A família é a primeira instituição política que existe. Então não pensem que a família não tem responsabilidade com relação à ética que o indivíduo pratica, tá? Então assim, a família é uma instituição política. Caso contrário, não existiria casamento no civil, né? Faríamos apenas um casamento no religioso, Deus está vendo, o laço foi criado, a gente vai para casa e fica lá. Mas o casamento civil, ele está ali porque ele mostra uma responsabilidade social, não apenas uma responsabilidade com o cônjuge, né, que se estabelece ali, mas também uma responsabilidade social. Então tem uma responsabilidade com as pessoas de modo geral, porque um casamento significa uma união afetiva, né, que gera diversas consequências ao redor. A gente tem que pensar que toda ação nossa, né, toda ação humana vai gerar consequências. E é sobre isso que a ética convida a gente a pensar. Então a gente pode pensar o seguinte, porque se confunde muito ética com moral, né? A ética é o estudo dos princípios que regem o bem comum. Então, ora, o homem é um ser político, as ações do homem são ações em sociedade, né? Ele não age sozinho, ele tem que agir pensando nos outros, porque ele vive ali num conjunto de outras pessoas, né? Com um conjunto de outras pessoas. Então, a ética pensa que as ações que o homem empreende devem ser coerentes com o direito dos outros. Por isso é que surge o âmbito do direito, tá? Então, essa área, né, que é a área jurídica, surge para delimitar determinadas ações que normalmente nós humanos tendemos a escapar por meio delas da ética. Então o direito vem e diz assim, olha, é o seguinte, cara, se tu for pro lado de cá, tu vai, mas tu vai ter que cumprir com a consequência desse ato. Não é para isso que o direito serve. Ele vai punir o ato que se desviou das regras. É sobre isso que a ética fala. O direito é uma ferramenta de exercício, né, ou de imposição, a gente pode entender também, da ética. Então, se a gente for pensar em moral, aí vejam só, a moral ela tem muito mais a ver com as atitudes pessoais. De que maneira? Olhem só, digamos que nas circunstâncias de vida, a pessoa aprendeu, né, que, eu vou citar um exemplo aqui bem comum aí, por exemplo, no Oriente Médio, tá? Então, na circunstância de vida, a pessoa aprendeu
que o homem é superior à mulher e que a mulher precisa usar um véu, que a mulher precisa se cobrir inteira e que ela é submetida ao homem, ou seja, ela é menos sujeito do que o homem. O homem tem poderes que a mulher não tem na sociedade. Então isso aí tem a ver com a moral. A moral, ela é relativa, ela pode muito bem acontecer dessa maneira. Agora vejam, se a moral de um país determinado é essa, quando a gente vai analisar essa moral à luz da ética que é partilhada pelos outros países, né, porque existe uma ética universal. O que significa essa ética universal? A ética universal é aquela que Jesus prega na Bíblia, né? Então, é pra gente fazer o bem para todas as pessoas e todas as pessoas são iguais perante a lei, aquilo que tem no direito, né, no regimento dos países e tal. Considerando que todas são iguais perante a lei, um país que oprime a mulher, o que é oprimir? Oprimir é proibir a pessoa de ser. Então, um país que proíbe a mulher de ser um ser livre, então ela não pode ser livre considerando que ela tem que usar o véu, ela tem que se submeter ao homem, ela tem que andar 3 metros atrás do homem, enfim, tem todas aquelas regras que eu desconheço, mas que muita gente que já foi no Oriente Médio sabe, né, que existem. Então, assim, quando você proíbe alguém de ser aquilo que ela veio ser, né, aquilo que ele veio ser, você está oprimindo. A escravidão foi um processo de opressão, porque desconsidera que todos são iguais perante a lei, certo? Então, o direito vem para mostrar que existe uma regra universal, uma ética universal. E nessa ética universal, essa ética universal, na verdade, surge com a evolução dos povos. Então, quanto mais evoluído o povo é, mais liberdades as pessoas, os sujeitos têm. Agora, a questão é como lidar com a liberdade, porque lidar com a liberdade não é nem um pouco fácil, tá? Por isso que o direito é realmente necessário e por isso que existem muitas contravenções aí no exercício da ética. Então, quando a gente pensa, vamos pensar aqui, em alguns países desenvolvidos já houve a liberação do aborto. A maconha também já devia ter sido liberada, porque em alguns países ela é usada de forma medicamentosa e tem ajudado muito em alguns tratamentos. A eutanásia também existe, ela precisa ser liberada em alguns casos ali que são muito importantes, de pessoas que vão ficar no hospital, né, vivas somente pelas máquinas. Enfim, existem alguns casos que ultrapassam os limites da ética. Então a gente pensa, será que o correto seria liberar isso aí ou não? Aí a gente volta para a questão das liberdades. Vejam qual é o problema aqui. O problema é que quando a gente libera o aborto, vamos pensar assim, o aborto foi liberado, claro, com aquelas regras, né, que existem nos países que liberaram. Então foi liberado e agora as pessoas que sofrerem estupro, que tiverem uma criança com um problema muito sério, como digamos um gêmeo siamês, né, que é colado com outro, que a gente sabe que ele vai passar alguns anos de vida e ele não vai conseguir resistir, ele vai falir, vai vir a óbito. Então, assim, quando você pensa nessas questões que estão cobertas em alguns países pela possibilidade do aborto, aí a gente, digamos assim, tranquiliza o coração com relação a isso da liberação. O problema é a banalização das regras. E esse é o grande problema da ética. Por quê? Quando a gente libera, é claro que a gente sabe que vai haver o exagero. Então sempre vai existir a pessoa que vai driblar a regra. Então, aconteceu ali de um descuido. E aí a pessoa vai dizer que foi um estupro. Aí vai dizer que foi um estupro, vai entrar na justiça e vai conseguir o direito de fazer o aborto. Enfim, esse é só um exemplo, tá? Mas percebam que
essas regras, quando elas se tornam institucionalizadas, né, quando elas viram lei e que a liberdade, digamos assim, ela já é garantida, né, desde o início, quando isso aí acontece, as trapaças na sociedade começam a existir. As burlas à regra, né? E essas burlas à regra, é claro, que afetam diretamente outras pessoas. Então, galera, qual é o contraditório da ética? Vocês perceberam aí nesses exemplos que tem muito a ver com a questão da liberdade. Quando a gente dá liberdade demais, é muito difícil para nós, seres humanos, lidar com a liberdade. Nós cometemos erros, tá? E nem sempre os erros, né, que a gente chama de irresponsabilidade, corrupção, a gente chama de opressão, nem sempre eles são perceptíveis ao sujeito que pratica. Então é muito difícil a gente lidar com princípios morais, tá? Porque a moralidade está mais no âmbito daquilo que não é proibido e eu posso fazer. Eu posso fazer porque eu tenho um livre-arbítrio. Então, o ser humano, tendo o livre-arbítrio que todos nós temos, as nossas ações, as nossas escolhas, né, a nossa vontade, isso aí é o que vai reger os atos e os hábitos e o caráter da gente. A gente tem que pensar que a formação do caráter tem a ver com a quantidade de ações de um mesmo tipo. Então, se nós praticamos pequenas corruptelas ao longo da vida, que caráter nós estamos formando? No discurso, a gente sabe o que é justo, o que é certo, o que tem a ver com os valores, né, com a temperança, o que tem a ver com a coragem, com a justiça, com a verdade. Mas na prática, a gente consegue muito ver no outro o problema, ver no outro a corrupção. Por isso que chama-se tanto outras pessoas aí de ladrão. Fulaninho é ladrão, mas a gente não olha pra gente. É muito fácil olhar o erro no outro, mas nós, humanos, temos um problema muito sério, que é reconhecer a corrupção das nossas atitudes. Por isso que é muito perigoso liberar pela lei determinadas ações. Porque quando a gente libera, o controle é perdido. A gente vai ter que depender simplesmente do arbítrio da pessoa. O que ela disser que realmente é verdade com relação ao que ela fez. Então vale a gente refletir que as injustiças, a corrupção, a desigualdade, né, a opressão, o preconceito, tudo isso tem a ver com atitudes que estão fora da ética. Então, a legislação da gente é um instrumento importante para fazer com que o homem se ajuste dentro do caminho das ações humanas que visam o bem de todos. Então, se vocês observarem na Constituição Federal de 1988, diz o quê? Que todas aquelas ações, todo aquele regimento está a serviço do bem-estar social. Então, se a gente segue as normativas, se a gente segue a regra, a norma de uma sociedade, nós estamos no caminho, né, não apenas do bem comum, mas da formação de um caráter bom, de um caráter altruísta, né, que pensa no outro. Essa ideia do altruísmo tem caído muito em prova. E um outro livro que eu também indico, né, fora o Ética Nicômaco do Aristóteles, é o Um Sonho para o Mundo, Integridade em Ação, do Stefano Dana. Esse livro aqui, galera, fala
de como colocar em prática a ética, porque o que é a integridade, tá? Qual é o nosso objetivo, né? O Jesus diz lá na Bíblia que o nosso objetivo é ajustar as ações para o bem comum. Quando Jesus coloca ali os 10 mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, e aí ele vai não julgar. Aqueles mandamentos que o Jesus traz na Bíblia, sem falar no âmbito religioso aqui, são formas de agir que tanto vão trazer a felicidade para quem pratica, quanto vão favorecer o bem comum. Ou seja, a gente vai estar contribuindo para a convivência em sociedade. Então, o objetivo central da Bíblia é construir um caráter ético. É ter a integridade na prática e não no discurso. Então, quando a gente tem integridade nas nossas ações, quando a gente sabe que está fazendo o certo, o justo, o que é o certo, o que é o justo, é o que é bom para mim e para todo mundo, ninguém perde. É o famoso ganha-ganha, eu ganho, você ganha, ele ganha, todo mundo ganha. Então isso é o justo, a gente não precisa ficar pensando 2 vezes com relação à ação, será que isso aqui é justo? A gente já sabe quando é justo e quando não é. Todo mundo ganha? Não, Pri, só quem ganha sou eu. Então a gente sabe que não é justo.